O santo não bateu. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu muitas vezes. A questão é, imagina você, um líder que precisa se conectar com um time, você que precisa negociar com um fornecedor, ou você, um profissional de vendas que precisa influenciar, convencer alguém. Se o santo não bater, se você não criar conexão, com certeza você vai ter muita dificuldade. Fique ligado que esse vídeo está muito provocativo e tem insights muito poderosos. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e se você ainda não se inscreveu, se inscreva porque toda semana eu compartilho conteúdo prático, relevante, inspirador e provocador. E hoje eu espero me conectar com você. Se você tem, como eu falei, o desafio de gerar resultado em vendas, se você precisa liderar times, negociar, dominar a arte de criar conexão e empatia, passa a ser não só questão de sobrevivência, mas é o que vai te ajudar a crescer, a ter mais resultados e, principalmente, se conectar com pessoas. Empresas só existem porque um dia alguém tomou decisão de resolver o problema de outra pessoa, oferecendo soluções que são seus produtos, serviços, e para isso, esse empreendedor ou empresário precisou agregar outras pessoas. Então, um CNPJ só existe porque existem CPFs por trás. Então, se você atua numa empresa, se você tem um negócio, você se relaciona com fornecedores, com clientes, você precisa entender que as pessoas compram e vendem de pessoas. Muito bem, Carlos, e o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Se você parar para pensar, nós gostamos de conversar e de nos relacionar com quem se parece conosco. Por quê? Porque o nosso inconsciente sabe, desde a época das tribos, que é muito melhor eu conviver com quem é parecido comigo. Por quê? Porque eu posso confiar. Só que a gente sabe que para você formar um time, você vai precisar ter pessoas com perfis diferentes, equipes multidisciplinares. Porque se duas pessoas pensam exatamente iguais num time, uma delas é desnecessária. Puxa, eu vou me relacionar com fornecedores, com clientes, eu preciso negociar. Você vai precisar se conectar com pessoas que são diferentes de você. E o que acontece? Quando normalmente o santo não bate, é porque o seu cérebro, uma parte aqui responsável pela autopreservação do ser humano, te dá um sinal de, opa, tem alguma coisa que é diferente ou que não tá legal. E normalmente isso passa por talvez ter alguém que pensa diferente, que se posiciona diferente. Deixa eu explicar para você na prática. Imagina o seguinte, você está numa mesa de reunião, de repente tem alguém que vai lá e pega uma caneta e começa a escrever numa folha. Você já reparou que tem outra pessoa que faz isso naturalmente, pega uma outra folha e começa a escrever? E daqui a pouco um usa determinadas palavras, o outro também, e de repente essas pessoas criam conexão. Por quê? Porque elas usaram um canal de comunicação parecido, seja palavras que elas utilizaram ou talvez o canal que a gente chama sinestésico. Como assim, Carlos? Nós, quando observamos as informações do mundo, a gente observa através daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço e daquilo que eu sinto. E através dessas informações que nós captamos, nós processamos isso no nosso cérebro e nós devolvemos isso através da comunicação, pela nossa comunicação verbal ou não verbal. Então tem pessoas que são mais sinestésicas. Pode reparar que tem pessoas que quando você se aproxima dela, ela dá um abraço com facilidade. É uma pessoa que gesticula muito. Tem outras pessoas que quando você conversa com ela, ela parece que vira o rosto um pouco para o lado, porque ela está prestando atenção naquilo que você está falando, te escutando. São pessoas mais visuais. Outras que têm uma característica que são mais sinestésicas, ou melhor, são mais auditivas. Outras são mais sinestésicas. Algumas são pessoas mais visuais. Tem pessoas que não lembram do que o outro falou, mas lembram da roupa que a pessoa estava vestida. Tem pessoas que não lembram o nome, mas talvez lembram do cheiro do perfume. Ou seja, as pessoas quando se relacionam umas com as outras,
elas criam conexão. Conexão através do quê? Através do comportamento verbal, do comportamento não verbal e através das palavras, que é a comunicação verbal. O que isso quer dizer, Carlos? Que, naturalmente, quando eu encontro alguém que se parece comigo, que, por exemplo, está com uma roupa parecida, eu normalmente me identifico com essa pessoa. Imagina eu, Carlos, adoro andar de skate, e eu vou andar de skate de terno e gravata. E a turma tá lá andando de skate de bermuda. Você acha que eu vou conseguir criar conexão? Agora, você pegar um dress code, né, um traje de como eu ando de skate e ir para um evento corporativo, talvez eu não vou conseguir criar conexão, vou num casamento mais social. Você percebe que destoa? Por que eu estou contando isso para você? Porque você pode usar de uma habilidade que é chamada empatia tática. O que é empatia tática? É racionalmente, conscientemente, você pensar como que eu posso fazer para eu me conectar com o outro. E aí você começa a se preocupar em descobrir qual é a visão de mundo do outro, quais palavras que o outro está usando, se é uma pessoa que é mais rápida quando está comunicando, mais veloz, você começa a adequar a sua comunicação, o seu comportamento. Para quê? Para você entrar no mundo e no universo dessa pessoa. A empatia tática é um termo que inclusive está no livro que eu recomendo você ler, que diz o seguinte: negocie como se a sua vida dependesse disso. Inclusive você pode dar uma olhadinha, que eu vou pedir aqui para o nosso time colocar, para que você consiga, se você quiser estudar o que negociadores do grupo das Forças Especiais americanas fazem para negociar, uma das coisas é usar a empatia tática. Isso significa que você vai poder criar conexão com pessoas que talvez você não concorda com a posição dela. Mas para você conseguir influenciar alguém, você precisa criar conexão. Então imagina que você lidera um time, ou você se relaciona com clientes, com fornecedores, e você precisa criar conexão, porque a conexão é a base da confiança. E a confiança vai te ajudar a negociar melhor. Então quando você começa a perceber que para você influenciar alguém, você precisa primeiro acompanhar. Depois você pode fazer um teste. E esse teste pode ser através de uma pergunta de confirmação. Deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo então que é isso, isso e isso? Ou talvez a pessoa cruza os braços, você vai lá e cruza também. Daqui a pouco você solta os braços, ela vai lá e solta. Significa que você fez o quê? Significa que você criou conexão, fez um teste, você pode direcionar a conversa. Por exemplo, os índios, na tribo indígena, um índio quando vai falar com o índiozinho, ele baixa, porque ele quer falar na mesma altura do índiozinho, ou então ele levanta o índiozinho. O que é isso? É a empatia, não só tática, mas genuína, porque ele de fato quer falar no nível do outro. Então se você é um líder, se você é um profissional de vendas, se você é um ser humano e precisa criar conexão com as pessoas, e precisamos, somos seres gregários que dependemos uns dos outros, eu convido você a ficar atento em como você adequa a sua comunicação verbal, sua postura, inclusive até a roupa que você coloca para ir em determinado ambiente. Eu sei que a gente precisa respeitar a diversidade, as diferenças e tudo mais. Só que mesmo nós sendo diferentes, se eu tenho interesse em estabelecer uma relação de confiança, criar conexão, cabe a mim me esforçar para poder entrar na visão de mundo do outro, para poder usar uma comunicação mais certeira, mais adequada. E se você domina a empatia tática, com certeza você vai poder ter melhores resultados, seja como líder, seja como profissional de vendas, seja como um negociador. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você entra no mapa de mundo do outro, você pode influenciar. E o que limita as pessoas não é a situação, mas é a forma como cada pessoa enxerga a situação. E quanto mais você se conecta com pessoas, maiores são as possibilidades. Afinal de contas, nós vivemos em sociedade. Como eu falei, somos seres gregários, dependemos uns dos outros. E você ter a capacidade de navegar nos diversos grupos, adequando o seu repertório, vai te dar mais fluência situacional. Com mais fluência situacional, você navega em muito mais ambientes. Navegou em muito mais ambientes, com muito mais pessoas, as possibilidades aumentam. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que você possa aplicar imediatamente. Um abraço e até mais.